ministério, a vocação do João Vitor. Quero te louvar, Espírito Santo de Deus, pela vida do João Vitor no nosso meio nessa manhã. Obrigada pelo sim dele, obrigada pelo ministério. Obrigada por esse profeta no qual o Senhor levantou, no qual o Senhor escolheu. Obrigada pela vida e pelo ministério dele, Espírito Santo de Deus. Enche-o, Espírito Santo, enche-o com teu poder, que ele possa fazer somente a tua vontade nessa manhã. Fala através da vida do João Vitor nesta manhã, Espírito Santo. Virgem Maria, interceda nessa manhã pela vida do diácono, que a Senhora possa estar presente aqui no nosso meio, intercedendo por todas as graças que serão derramadas nas nossas vidas, Mãe. Ave Maria. Amém. Queria que você erguesse por mais uns instantes os seus braços. Abre os seus braços. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Aquilo que o Jean pregava é muito autêntico e de Deus para nós. Nesse adore, o Senhor nos chama a recomeçar. Para permanecermos no Senhor é necessário que muitos aqui recomecem. Abre seus braços. Nós vamos cantar isso, pedir forças. Aquele que pode nos dar forças é o Espírito Santo. Então vai dizendo: Senhor, eu quero recomeçar, eu quero permanecer em Ti, mas eu quero recomeçar. Talvez muitos estão parados, talvez muitos precisam verdadeiramente ressuscitar o ministério, a família. Vamos recomeçar juntos. Abre seus braços. Eu vou cantar com vocês, você vai aprendendo. Eu quero recomeçar, aleluia. Eu quero recomeçar, Senhor. Só peço, dá-me forças. Eu quero recomeçar, Senhor. Só peço, dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Vamos juntos. Eu quero recomeçar. Canta. Eu quero recomeçar, Senhor. Só peço, dá-me forças. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar, Senhor. Só peço, dá-me forças. Levanta seus braços. Dá-me forças. Dá-me forças. Repita isso. Dá-me forças. Dá-me força. Só mais uma vez, vai. Eu quero recomeçar. Canta. Eu quero recomeçar, Senhor. Só peço, dá-me forças. Eu quero recomeçar, Senhor. Só peço, dá-me forças. Dá-me forças, pede. Dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Só você agora. Dá-me forças, vai. Dá-me força. Isso, coragem, coragem. Dá-me forças. Persevere, cante. Dá-me forças. Dá-me forças. Mais uma vez, dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Faz o sinal da cruz na testa de quem está do seu lado. Achou que era sua, né? Fala, fica cheio do Espírito Santo. E vamos aplaudir o Espírito Santo que nos dá forças. Mais forte, glória a Deus. Vamos nos assentando. Sou o diácono João Vitor Mariano. Tenho a graça de estar em missão, né? Sempre que isso acontece, com a Michele, minha esposa.
Nós somos casados há 20 anos e Deus nos deu a graça de gerar 4 filhos. E também sou pai espiritual, fundador da comunidade missionária Mãe do Homem Novo. O nosso carisma é ser o abraço de Jesus e de Maria. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa comunidade que eu amo. Um outro carisma, eu sempre brinco com o Du, né? Se eu não fosse Mãe do Homem Novo, certamente eu seria esse sacramento de amor, viu, Jean? Não era gratidão não, eu ia ser sacramento de amor. Embora eu ame também a comunidade de gratidão. Que alegria, viu, Jean, estar aqui com você mais uma vez. Deus tem nos dado a graça de encontrar. Tem alguma coisa aí que Deus está fazendo, né? Amém, meus queridos? Eu queria dizer que essa pregação já está consagrada a Maria Santíssima. Abra a sua Bíblia em João capítulo 15, versículos 3 a 4. O Jean pregava para nós com muita autoridade os versículos 1 e 2. E agora nós vamos prosseguir para os 2 próximos versículos, os versículos 3 e 4 do capítulo 15 de João. Amém? O texto vai dizer assim: vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Força, igreja, força, força, força. Amados, é interessante que o versículo 3 já norteia a nossa pregação. Jesus já concluiu aqui os ensinamentos aos apóstolos. Quando nós pegamos o Evangelho de João, ele é um pouquinho diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos são chamados pela igreja de evangelhos sinóticos. Isso é catequese, hein? É bom um católico saber disso. O que é sinótico? Semelhantes entre si. Então em Marcos, Mateus e Lucas, nós vamos ver um Jesus bem humano ali. Embora há aqui a união hipostática, ele é todo homem e todo Deus. Nesses 3 evangelhos, nós vamos ver um Jesus humano, que está com o povo, que prega, que abraça, que acolhe, claro, que cura. Os milagres também estão aqui. Mas quando nós vamos para o Evangelho de João, que tem esse capítulo 15, que norteia esse adore, nós vamos ver a divindade de Cristo. E também algo particular no Evangelho de João é a catequese que Jesus faz aos discípulos, aos apóstolos. Então vira para quem está ao seu lado e fala assim: Deus é o seu catequista. Fala para ele. O maior catequista que já existiu é Jesus. E aqui no Evangelho de João, nós vamos ver a catequese que Jesus faz com os seus. Quem são os próximos de Jesus aqui? Os discípulos. Agora, o versículo 4 fala de permanecer nele. Espera aí, se Jesus falou no versículo 3 que ele já concluiu os ensinamentos, olha que interessante. Se no versículo 3 ele fala: eu já concluí os meus ensinamentos aos meus apóstolos, porque no versículo 4 ele vai falar assim: permanecer em mim. Porque nós temos uma tendência muito grande de nos desviarmos do caminho. Porque nós temos uma tendência de abandonar Jesus, mesmo sendo discípulos dele. Olha que forte isso. A prova é alguém que o Jean citou aqui na pregação, e que daqui a pouco eu vou citar, que é Judas. Para fazermos um pano de fundo até chegarmos a João capítulo 15, que fala de permanecer em Cristo, nós precisamos entender essa catequese que Jesus fez. A primeira catequese foi o chamado. Lá em João capítulo 1, a partir do versículo 38, vai dizer que ele chamou primeiro André e João, né? Embora a Bíblia não fale de João aqui, a Bíblia diz que Jesus chamou primeiro 2 discípulos, e um deles é André. Então olha que interessante, todo mundo acha que Pedro foi o primeiro a ser chamado, né? Mas o primeiro foi André, irmão de Pedro. A Bíblia diz então que André, está em João capítulo 1, versículo 35, André, João, logo em seguida Pedro, Filipe. Jesus foi chamando um por um, né?
E sabe como Jesus chamava? Eu queria que vocês guardassem uma frase nessa pregação. Ele chamava assim, ó: vinde e vede. Porque quando ele chamou esses primeiros discípulos, eles falaram assim para Jesus: Senhor, aonde moras? Aí Jesus, para não dar uma resposta genérica, eu moro em tal lugar, eu estou em tal lugar, sabe quem ele falou? Olha, Jesus é esperto aqui, ó, o apostolado: vinde e vede. A Bíblia diz que imediatamente André, que já era discípulo de João Batista, falou assim: eu vou seguir esse homem. O coração dele foi inflamado. E aqui talvez a história se repete. Muitos também aconteceram assim na sua vida, como André. Você ouviu a voz do mestre e imediatamente você, ao ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde e vede, caminha comigo, você começou a caminhar com ele. Olha que interessante, a gente tem que passar por todos os capítulos rapidamente. É um desafio, né? Nós estamos aqui no capítulo 1 de João. É interessante que ainda no capítulo 1 de João, Natanael, né, que é o Bartolomeu, ele foi esfolado vivo no final de sua vida por causa do Evangelho. Já pensou morrer assim, Jean? Esfolado vivo pela causa do Evangelho? A gente estava falando de martírio ali atrás, né? Será que todos que estão nesse adoro estão dispostos a morrer pela causa do Evangelho? Aqui então, Jesus em João 1,49, ele está chamando alguém que vai morrer pela causa do Evangelho no futuro, esfolado vivo por causa do Evangelho. Bartolomeu, que inicialmente, Jean, ele foi resistente. A gente acha que só São Tomé que foi resistente, né? Mas quando chegaram esses, André, Felipe, João, que já tinham certeza de Jesus e falaram: Natanael, encontramos o Messias. Sabe o que ele respondeu? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aqui já mostra um apóstolo com defeitos, né? Resistente. Mas Natanael também tem um contato com Cristo. E o que acontece? Ele também segue a voz de Jesus no vinde e vede. Vamos avançando porque a gente tem pouco tempo. João capítulo 2. Aqui Jesus vai se manifestar publicamente. Ele vai fazer o primeiro milagre lá nas bodas de Caná. Você já está bem acostumado com isso. E aqui no capítulo 2 de João é que a Bíblia vai dizer a primeira vez que agora sim os discípulos creram nele. Depois do primeiro milagre público. Olha que interessante, Jesus está aqui com 30 anos e ele realiza, diante de muitas testemunhas, o primeiro milagre. E aqui já começa uma história de permanência em Jesus, porque é nesse momento que os discípulos começam uma permanência com Deus, no primeiro milagre visível. Então em João 2 eles vão dizer: nós acreditamos nele. Só que mesmo depois de ter visto esse milagre, presta atenção, nós vamos agora para João capítulo 3. A gente vai pegar um pouquinho de cada capítulo. Aqui em João capítulo 3 nós vamos ver a teimosia dos apóstolos. Em João capítulo 3 é aquele momento que Jesus se encontra com Nicodemos. Para você lembrar, é necessário nascer de novo. Depois a Bíblia diz que Jesus vai ter com os discípulos. E alguns dos discípulos aqui, Jean, depois de ter visto o primeiro milagre, eles vão voltar lá para João Batista e falar assim: é ele mesmo? É Jesus mesmo que é o Messias? É ele? Eles já tinham experiência, a primeira experiência com Cristo, e mesmo assim voltaram à vida velha. Voltaram ao antigo mestre, que é João Batista. Quantas vezes eu e você também, mesmo vendo os milagres de Deus na nossa vida, nós queremos mesmo assim voltar para a vida velha. E diga-se de passagem, muitas vezes nós voltamos para a vida velha diante dos milagres que Deus nos deu. Eu pedi uma faculdade, Deus deu a faculdade. Agora eu só tenho tempo para a faculdade, não tenho mais tempo para Deus. Eu pedi um relacionamento, Deus me deu um relacionamento. Agora eu não tenho mais tempo para Deus, porque eu tenho que cuidar do meu relacionamento. Então nós pegamos os milagres que Deus nos deu e nós começamos a abandonar o Deus que nos deu os milagres. E aqui a palavra de Deus nos conforta, né, Jean? Porque mostra que os apóstolos também caíram nessa. João capítulo 2, o milagre das bodas de Caná. E já em João capítulo 3 tem gente querendo voltar para a vida velha. Está vendo como é importante essa pregação sobre a permanência na videira? Até os discípulos tinham dificuldade. Agora a coisa complica, minha gente. João capítulo 4. A gente está fazendo um trajeto no Evangelho de João, isso é poderoso. João capítulo 4. A mulher samaritana
Todo mundo acha essa história belíssima, mas o dia que eu tirei essa mensagem que eu vou ensinar para vocês aqui, minha casa caiu, como diz o Eudes. Sabe, em João capítulo 4, todo mundo acha bonita aquela história da mulher samaritana que vai ao poço, não é isso? De Jacó. O versículo 23, o pai procura os adoradores. Que capítulo belíssimo. Mas presta atenção aqui. Aqui nós vamos ver um contra-testemunho dos discípulos que passa despercebido por muitos. Então entendo, aqui são os discípulos que andavam com Jesus. O que significa a palavra discípulo? Vocês sabem? Aprendiz. Aprendiz. Vem do grego maphitis, que é aquele que aprende. Então, óbvio, eles estavam aprendendo, mas aprendendo com o mestre, andando com Jesus. Eles ouviam Cristo de viva voz. Olha que interessante. Em João capítulo 4, para você entender, você precisa ter uma pequena catequese da geografia do lugar que Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus estava no monte, ele desce com os discípulos para o poço de Jacó. E ali naquela região de Siquém, nessa região onde estava o poço de Jacó, na Samaria, para ser mais claro para você, só tinha uma estrada que levava ao poço. Imagina um lugar que só dá para chegar por um caminho, gente. Jesus e os discípulos passaram por aquele caminho. Eles chegam no poço de Jacó. Jesus de repente fala para eles o quê? Estou com fome. Os discípulos falam o quê? Nós vamos para a cidade buscar mantimentos para você, mestre. Não é isso? Só que de repente a Bíblia já fala da mulher samaritana chegando. Espera aí, tem uma coisa faltando aqui. Se Jesus estava com os discípulos, eles foram para a cidade, só tem uma estrada, e de repente a Bíblia pula tudo isso e já fala de uma mulher chegando no poço para se encontrar com Jesus. Parece que está faltando uma parte. Qual parte está faltando? Por que a Bíblia não narra que os discípulos se encontraram com a samaritana? Já parou para pensar? Ora, se eles estão indo para a cidade, ela está vindo da cidade, tinha que acontecer um encontro. Mas a Bíblia não narra esse encontro, porque muito fácil de entender. Os judeus não se davam com os samaritanos, ainda mais com uma mulher. Então certamente os discípulos que andavam com Jesus ignoraram a oportunidade de evangelizar a samaritana antes do encontro dela com Jesus, dizendo: olha, mulher, para onde você está indo? Para o poço de Jacó. Então se prepara, porque você vai ter a sua vida transformada. Sabe quem está lá no poço? Jesus Cristo. Ele mudou a nossa vida. Se prepare, mulher, Ele vai mudar a sua vida. Se prepare, porque a sua vida vai ser transformada, mudada. Sabe, meus irmãos, porque esse encontro não é citado? Porque os discípulos ainda não tinham aprendido a permanecer no mestre e perderam a oportunidade de pregar o evangelho. Imagine que talvez eles abaixaram a cabeça, ignoraram aquela mulher. Vamos avançando aqui. João capítulo 5 e 6, Jesus começa a curar inclusive no sábado. E aí ele começa a ser perseguido pelos próprios judeus, pelos fariseus, porque não era permitido curar no sábado. E os discípulos ali ainda aprendendo com o mestre. Olha a permanência, você vai entender tudo. E a perseguição começa a Jesus e consequentemente aos discípulos. E aqui começa o bom testemunho, porque em João capítulo 5 e João capítulo 6, graças a Deus, nenhum deles abandonou a Cristo. É também em João capítulo 6 que Jesus continua a realizar milagres importantíssimos. Vai guardando os milagres que eu estou citando. Aqui em João capítulo 6, versículo 1, vai falar da multiplicação dos pães. Os discípulos que são chamados a permanecer em Cristo também aqui estão vendo os milagres acontecendo. E vai lembrando aí agora de todos os milagres que você viu Deus fazer na sua frente. E graças a Deus, eu falava com o Jean, nós permanecemos, irmão. Não é por mérito nosso, não é por força nossa, não é nem mesmo pela força do carisma, é pela misericórdia de Deus que estamos aqui hoje. Não há mérito em nós. Há uma força que foi derramada, óbvio, a gente cantou, dai-me forças, mas houve a abertura do nosso coração, de entendermos que nós não conseguimos mais viver sem esse amor. Essa é a única dependência que vale a pena viver. A consciência de que eu dependo do amor de Deus.
e que eu não consigo mais viver sem isso, Jean. Entende? Então em João capítulo 5 e 6, graças a Deus, nenhum dos discípulos voltou para a vida velha. Sobretudo viram os milagres. É aqui também em João capítulo 6 que ele fala: eu sou o pão da vida. Já é o prenúncio da Eucaristia. Olha que bonito. Está vendo que está acontecendo uma catequese? Para que a gente chegue no versículo 3 que eu já li: eu já vos ensinei tudo. É uma catequese que está acontecendo aqui. Olha que bonito agora. Em João capítulo 6, 68, Pedro vai falar assim: olha, a quem iremos nós, Senhor? Então eles já estão entendendo tudo. Eles já estão aprendendo a permanecer em Cristo. Vamos avançando, porque eu quero chegar em João capítulo 15 para a pregação assim, engrenar. João capítulo 7 e capítulo 9, do 7 ao 9. Continuam as dificuldades na missão. Desde ontem eu, Jean e o Du estamos falando de dificuldades, de provações. Se existe uma palavra que está marcada na alma de todo católico autêntico, é Eclesiástico capítulo 2. Certamente eu falei Eclesiástico capítulo 2, muita gente já sabe de cor. Se entrares para serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação, porque é pelo fogo que se prova o ouro e a prata. E está todo mundo cantando, sabe o quê? É lindo ser católico. Essa música tinha que ser atualizada, minha gente. É difícil ser católico, ainda mais nos dias atuais, é ou não é? Nós somos perseguidos na sociedade? Sim. Nós somos perseguidos no mundo? Sim. Nós somos perseguidos em casa? Sim. Talvez na sua casa você é aquele que está pelejando para a conversão deles. Talvez o seu sonho nessa manhã era olhar para o lado e ver aí do seu lado alguém que permaneceu com você na fé, mas ele nem veio ainda. Como ele vai permanecer? E todo mundo cantando: é lindo ser católico, não é? É difícil ser católico. Vamos avançando aqui. João capítulo 10, o discernimento e a entrega. Jesus vai falar que ele é o bom pastor, né? É o Senhor da vida. Eu sou o bom pastor, eu e o Pai somos um. Lá no versículo 30 ele vai falar assim: ego et pater unos unos. Eu e o Pai somos um. Ele se revela como Deus. Porque o evangelho de João, né, Jean, para nós que gostamos de estudar teologia, vai mostrar um Jesus divino. Então ele fala: eu e o Pai somos um. Eu sou a porta, né? E aqui os discípulos permanecendo, presta atenção, permanecendo. Aí nós já vamos lá para o versículo, o capítulo 11, que é interessantíssimo também. Agora é uma lição, Jean, que mexeu muito comigo também. Por que Jesus chorou? É o versículo mais curto da Bíblia, lá em João capítulo 11, versículo 35, se eu não me engano. Deixa eu pegar certinho aqui, até para vocês decorarem e aprender essa informação interessante. Qual é o menor versículo da Bíblia? Eu acertei, 35. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque aqui em João capítulo 11, depois de toda essa catequese bonita, Jesus vai entender que os discípulos ainda não tinham entendido nada. Meu Deus do céu. Está vendo? Se até os discípulos que andaram com Jesus custaram a entender, imagine eu e você que somos cabeça dura. Imagine eu e você. É por isso que a gente bate cabeça, irmã. É por isso que a gente procura muitas vezes o fundador: estou em crise. A gente procura o padre: estou em crise. A gente procura o nosso diretor espiritual: estou em crise. A gente procura a esposa e fala: estou em crise. Repita agora comigo em nome de Jesus: eu não estou em crise. Diga: eu não estou em crise. Não, com um sorriso de 30 centímetros, diga: eu não estou em crise. Só para Nossa Senhora confirmar lá no céu: eu não estou em crise. Eu estou em Cristo. Você acredita nessa profecia? Pode aplaudir, eu estou profetizando. Você vai sair do Adore sem crise. Sem crise. Você vai sair do Adore em Cristo. É para isso que a gente está pregando. Então presta atenção aqui, João capítulo 11. É forte demais, gente. Jesus escuta que um dos seus melhores amigos morreu. Quem é ele? Lázaro.
Os judeus esperam 3 dias para sepultar o morto. Olha a esperança desse povo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: a salvação vem dos judeus. São José Maria Escrivá vai dizer: o grande amor da minha vida é um judeu, a quem eu amo com loucura. E o segundo grande amor da minha vida é uma judia. O nome dela é Maria, a quem eu amo com loucura. Olha que bonito. A salvação vem dos judeus. E olha que interessante, os judeus esperam 3 dias para sepultar os mortos. Sabe por quê? Porque eles acreditam que nesses 3 dias o Deus da vida pode ressuscitar o morto. Olha que forte. É muito bonito. Só que Jesus, para mostrar que verdadeiramente um milagre ia acontecer, ele chega no finalzinho do 3º para o 4º dia. Não tinha mais solução. Quando ele chega e encontra ali Marta, a irmã de Lázaro, que também era discípula, tá? A gente falava ali atrás de feminismo, essas coisas. A mulher, ela é chamada a um discipulado em Cristo, tá? Ah, mas nos 12 apóstolos não tinha nenhuma mulher. Mas ali no meio dos discípulos, eu quero dizer algo para você, é muito forte agora, ó. A palavra discípulo aparece 240 vezes na Bíblia. A palavra apóstolo só aparece 60. Tem uma explicação. Todo mundo quer ser apóstolo por causa do sucesso, do status, mas ninguém quer ser discípulo por causa do anonimato que muitas vezes o discipulado pede. Só que Jesus está falando aqui da importância de ser discípulo, sabe, Jean? Porque discípulo é aquele que aprende. É por isso que a Bíblia vai falar 240 vezes a palavra discípulo e só 60 a palavra apóstolo. Porque tem muita gente aí se fazendo apóstolo. Eu sou apóstolo tal. Não vem não, sucessão apostólica. Mas vamos voltando aqui. Quando ele chega para um de seus discípulos, e é muito forte isso, Jean, que eu olho para você e vejo um discipulado real. Eu estou aqui na Sacramento de Amor e eu vejo um discipulado real, amém? Olha aqui que interessante. Eles chegaram ali, junto com Jesus. Ele encontra com Marta. Ela sim era uma discípula também. Ela tinha ouvido o ensinamento, a mesma catequese que eu falei para vocês que os discípulos passaram, de João capítulo 1, até aqui no momento que nós estamos, João capítulo 11, muitas mulheres entraram nesse discipulado. Como que Jesus chamou lá em João capítulo 1, versículo 40? Vinde e vede. Lembra disso que eu falei para vocês guardarem? Jesus, quando vai chamar os discípulos para a vida que é Ele, porque em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele usa o vinde e vede, Ele está chamando o homem para a vida que é Ele, que é Cristo. Então Cristo, que é a vida, chama o homem para Ele. Vinde e vede. Quando Jesus perguntou para Marta onde colocaram o morto, sabe como ela respondeu para apontar a morte? Vinde e vede. Enquanto Jesus usa o vinde e vede para a vida, os discípulos aqui mostraram que não tinham entendido nada. Eles vão usar o vinde e vede para apontar a morte. Então Jesus não chorou porque era simplesmente o melhor amigo dele, Lázaro. Jesus chorou aqui nesse momento porque viu que os discípulos, desde lá do milagre das bodas de Caná até aqui João capítulo 11, talvez não tinham entendido nada ainda. É muito forte isso. Aí vamos avançando, porque a gente tem que chegar em João capítulo 15. João capítulo 12 agora, meus irmãos. É aqui também uma lição interessante. O Jean citou Judas, não é verdade? Judas Iscariotes. Ele era o único que não era galileu. Ele era o único que tinha pensamentos políticos, porque uma das explicações teológicas da origem de Judas é que ele era de um clã, podemos dizer assim, chamado Sicários, onde muitos ali eram políticos. E aqui em João capítulo 12, Jesus vai ter outra decepção com um de seus apóstolos. No início desse capítulo, uma mulher quer honrar Jesus. Ela quer derramar aos pés do Senhor um bálsamo que custa ali mais de 300 denários. Um denário, para você ter noção, é mais ou menos o salário diário de um brasileiro comum, salário mínimo. Então dá em torno de 50 a 60 reais. Um denário. Então aquele bálsamo, aquele nardo, aquele perfume que a mulher queria derramar e derramou aos pés do Senhor, custava 300 denários ali, um cálculo que Judas fez de cabeça. Judas era o responsável por andar com a bolsa, com as doações que eles recebiam para doar aos pobres. E sabe o que Judas mostra aqui?
que pequenas quedas podem se transformar em quedas grandes. Em João capítulo 12, versículo 6, quando ele vê aquela mulher homenageando o Senhor, ele fala: Senhor, por que a gente não pega esse perfume e vamos fazer aquilo que a gente faz de melhor? Vamos doar para os pobres. Aí Jesus dá uma lição nele e fala: olha, essa mulher está me honrando, me preparando à sepultura. Ela está me honrando, ela está fazendo um gesto de adoração. E você está preocupado, porque aos pobres vocês sempre terão. A missão sempre vai existir, mas a mim, aproveitem, porque daqui a pouco eu vou me entregar na cruz. É muito forte isso. Só que Judas, a Bíblia vai dizer que ele era avarento. E eu rezava e Jesus me falava: sabe algo que está impedindo muitas pessoas de permanecer hoje no catolicismo? De permanecer em Jesus Cristo, que é o tema dessa pregação? A avareza. A avareza. E lá em Lucas capítulo 12 vai nos dizer a palavra. Jesus fala: guardai-vos da avareza, resisti escrupulosamente à avareza. Porque mesmo que na vida do homem haja abundância, não é por causa da riqueza. E muitas pessoas estão abandonando também a Cristo, como Judas fez. E aqui a palavra mostra: pequenas quedas podem se transformar em quedas irreversíveis. Quantos também que assumiram um apostolado na igreja, quando a avareza entra, não permanece na videira. Quando o dinheiro começa a reinar, não impera na videira, não permanece na videira. Quando o ouro e a prata fazem os olhos do apóstolo brilhar, ele começa a abandonar a vida interior, a espiritualidade. É por isso que Santo Agostinho vai dizer que Judas, ele seguia a Cristo com os pés e não com o coração. É muito forte isso. Só que agora a gente precisa ir para o ápice da catequese que Jesus fez com os apóstolos. Tem uma frase que a gente falou aqui nessa pregação, a gente vai repetir agora. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: Deus é o seu catequista. Fala. Deus é o seu catequista. Olha, a maior catequese vai acontecer agora. João capítulo 13. Aqui fala da última ceia. O momento que antecede ali os passos que Jesus vai dar ao Getsêmani. Presta atenção que agora é muito forte. Eu tenho refletido muito sobre a mesa, sobre a Santa Missa. O ápice da fé católica é a Santa Missa. O Papa Emérito Bento XVI vai dizer que a missa é o céu na terra. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer: a centralidade na nossa fé está em um dos sacramentos, e vai chamar a Eucaristia de o sacramento dos sacramentos. Em João capítulo 13, Jesus está para concluir a sua catequese. Catequese é essa que a gente leu no versículo 3 do capítulo 15. Eu vos ensinei tudo. Presta atenção. E no versículo 4 Jesus fala o quê? Permanecei em mim. Ora, se Jesus já ensinou tudo, por que ele está falando permanecer em mim? Justamente porque a gente tem uma facilidade de cair tremenda. E presta atenção. Aqui a Bíblia diz que Jesus vai sentar na mesa da última ceia. E aqui os discípulos nem imaginam, mas eles vão contemplar o maior de todos os milagres. É interessante a gente dizer que aqui em João capítulo 13, então, Jesus já tinha vivido esse momento com eles 3 anos, tá? Embora a gente leia de forma rápida do capítulo 1 até o capítulo 13, acha que é 1 ano só. Jesus morreu com quantos anos, gente? Quantos? 33. Então ele celebrou 3 vezes a Páscoa com os discípulos. No primeiro ano talvez foi só a festa da Páscoa, porque na festa judaica, eu não sei se vocês sabem, mas é festa. Eles vão cantar a cada Páscoa o Salmo 113, o Salmo 118, que é o Salmo do Halel. É louvor, é alegria, é festa. E a Santa Missa também não é a alegria de nossas almas? Embora seja o maior sacrifício já existente na história humana, o sacrifício que nos salvou, o sacrifício que nos remiu, o sacrifício único que não pode se repetir jamais. E uma vez perguntaram para um padre perto de mim: quantas missas o senhor celebrou? Sabe, nós ministros ordenados, muitas vezes a gente conta quantas vezes a gente administrou um sacramento. Eu me lembro que eu comecei a contar as exéquias que eu fiz enquanto diácono, porque eu louvo a Deus por isso. E eu fui entender só depois.
Eu acho que eu fui ordenado para fazer Ezequias. No finalzinho da pandemia, quando fui ordenado, aí eu comecei a contar. E hoje eu estou no número 87 Ezequias que realizei. Ó bendito ministério de chegar e dar uma palavra de alento. Os meus irmãos estão aqui, o Jean, o Anderson, que cuidam de pessoas, que cuidam da saúde mental de pessoas. Nós sabemos muito bem como uma palavra acertada pode confortar o coração de alguém que sofre, né? E ali, muitas Ezequias eu fiz e chegava e via Deus consolando as pessoas, Deus cuidando das pessoas, né? E presta atenção aqui, vamos voltar aqui para a mesa. É bonito demais, gente, isso aqui. Então Jesus aqui está com 33 anos, porque é a terceira vez. Mas antes da terceira, vamos falar da segunda? Talvez também foi só festa, bate-papo. Só que nessa segunda vez eu imagino o seguinte: lá na Santa Ceia alguém pede a palavra, talvez seja Pedro. Ele fala assim: que milagre tremendo. Vocês se lembram? Quando ele pegou emprestado 5 pães e 2 peixinhos de uma criança e alimentou uma multidão inteira? Que milagre estupendo. Aí o outro apóstolo pediu a palavra, mas isso não foi nada. Você não se lembra daquela mulher com fluxo de sangue, que no caminho tocou o mestre e foi curada imediatamente? Aí o outro pediu a palavra e falou assim: Jean, mas isso não foi nada. Você não se lembra daquele momento onde a barca sacudia e Jesus levantou e com o som da sua voz ele disse: cessa vento, e o vento cessou. E cada apóstolo foi pedindo a palavra: mas isso não foi nada, e aquele milagre, aquele milagre, aquele milagre. E Jesus ainda não tinha sentado na mesa, porque a tradução judaica vai dizer que o líder sempre senta por último na mesa. Olha que bonito. Já parou para pensar que na Santa Missa também, Jesus, ele é o último a se revelar ali na Santa Missa, porque ele é o ápice. Ele não se sentou na mesa ainda, ele está ali olhando os discípulos, talvez até o 2º ano, porque não dizer até o 3º ano, os apóstolos brigavam por lugar na mesa, Jean. Um chegava mais cedo e falava assim: eu vou sentar nessa parte aqui da mesa, porque é por aqui que vão servir o pão e o vinho. O outro falava assim: eu vou sentar por aqui, porque é por aqui que vai ficar o vinho. O outro sentava mais no meio da mesa e falava assim: eu vou ficar aqui, porque é aqui que Jesus vai sentar. Sabe, muitas vezes nós ficamos também brigando por lugar à mesa, porque nós ainda não aprendemos o que é permanecer em Cristo. E os discípulos talvez já estavam aqui na 2ª Páscoa, olha que forte, e ainda estavam brigando por lugar na mesa. E muitas vezes eu e você somos assim. Nós ficamos brigando por lugar na mesa, e isso nos impede de permanecer na videira, porque a gente não entendeu nada ainda. A gente fica brigando por espaço, inclusive na igreja, na paróquia, nas pastorais, dentro da comunidade, no cenário de pregadores do Brasil, no cenário de ministérios de música. Como que está a sua agenda? A minha está cheia. A sua está vazia? Então é porque você é ruim. A gente fica brigando por lugar na mesa, e Jesus só olhando. Eles achavam que o maior milagre tinha sido a multiplicação dos pães. Eles achavam que o maior milagre tinha sido a cura da mulher hemorroísa. Eles achavam que o maior milagre tinha sido talvez a tempestade acalmada. Mas eles estavam aqui para vivenciar o maior ato de Jesus. Jesus está olhando para eles, e com muito amor e paciência. E aí Jesus fala: eu vou mostrar minha autoridade. Sabe o que ele faz? Ele ajeita a túnica, ele pega uma toalha, ele pega um cântaro cheio de água, e ele fala para os discípulos, para os apóstolos: eu vou lavar os pés de vocês. E ali eles testemunharam o maior ato de Jesus, abaixo da cruz, obviamente. Jesus lava os pés. Se eu não lavar os vossos pés, vocês não terão parte comigo. É interessante que aqui na mesa, em João capítulo 13, também fala do traidor. Lembra de Judas? Jean, foi muito providencial você ter falado de Judas. Eu tenho estudado muito sobre Judas. Presta atenção que na mesa Judas também estava, sim ou não?
Em Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Pedro vai dizer que Judas tinha o mesmo ministério que todos os 12. Mas por que ele não permaneceu? Porque ao invés de Judas ter um arrependimento depois das coisas erradas que ele fez, a Bíblia vai dizer que ele não teve um arrependimento, ele teve um remorso. Isso está em Mateus capítulo 27, quando ao invés da palavra arrependimento, tem a palavra remorso. Infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja não estão vivendo arrependimento dos seus pecados. É por isso que, por exemplo, apostolados como o do Anderson Reis, como do Jean, como da Sacramento de Amor, mostram que os homens precisam buscar a vida interior, buscar vida sacramental, mas o fazem de qualquer forma. Pequenos erros levam a grandes erros, que podem impedir você de permanecer na videira. Então vamos concluir aqui. Judas também está na mesa. Olha aqui, gente, ele está sentado com Jesus. O que para nós é a Santa Ceia, é a Santa Missa. Então é como se fosse a Santa Missa. E a Bíblia diz que Satanás encontrou lugar no coração de Judas na Santa Ceia. E nós achamos que estamos blindados, porque estamos no grupo de oração, porque estamos indo à missa. Isso tudo é muito bom, alimenta a nossa alma, mas se não for verdadeiro, se não for com esse sentido de viver o arrependimento a cada ato penitencial, a receber dignamente o corpo, o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, de verdade, de todo o coração, se não for assim, não vale a pena. Então Judas andou todos esses anos com o Senhor e se transformou no traidor. Ô Jean, você já parou para pensar se você estivesse lá naquela mesa? Eduardo, se você estivesse nessa mesa, irmãos que aqui estão, se vocês estivessem nessa mesa, eu vou falar o que eu ia fazer se eu estivesse nessa mesa. Quando Jesus fala assim, ó, tem um traidor aqui, eu já ia apontar logo para Judas e falar, Jesus, é ele. Você não está vendo, Jesus? Pega ele, Nossa Senhora, é ele. Jesus, eu corto meu pescoço, mas não conto quem é, e apontava para Judas. Eu ia fazer isso, eu estou falando de mim, eu não sei você, o grau de santidade. Eu ia falar, Jesus, vão acabar, vão revelar logo. Quem é o traidor? É ele, você não está vendo? Ele está dando trabalho, ano após ano, é ele, é o avarento. Ele só pensa em dinheiro, ele só pensa em cargos, é ele, Jesus, não é possível, é ele, você não está vendo. Só que em Marcos capítulo 14 vai mostrar que quem permanece com Cristo aprende as virtudes do Cristo. E ali na Santa Ceia, você pode pegar lá em João 13 para concordar comigo. Quando Jesus fala que alguém vai trair ele, Pedro pede a palavra e fala, Senhor, vai ser eu? Tiago pede a palavra em seguida e fala assim, Senhor, serei eu a te trair? Sabe por quê? Porque quem permanece verdadeiramente na videira não tem mais tempo de olhar para o defeito do próximo e passa a olhar só para os seus defeitos. Ninguém condenou Judas. Olha que bonito, a pessoa que permanece em Cristo começa a aprender com Cristo. Vamos avançar para chegar no capítulo 15. Só que mesmo depois da ceia, presta atenção nisso aqui, em João 14, Filipe parece que dá uma escorregada, porque Jesus está revelando ali as últimas catequeses, e Filipe fala para Jesus assim, mostra-nos o Pai. Jesus já tinha falado lá em João 10:30, lembra? Ego et pater unos unus, eu e o Pai somos um. Ele já tinha revelado. E aqui um dos apóstolos, o mais fervoroso, pergunta, mostra-nos o Pai. Eles já tinham visto o Pai revelado no Cristo. Então isso mostra que mesmo perseverando, a nossa fé em alguns momentos da nossa vida vai vacilar. Lembra da frase que eu falei agora há pouco, que está sendo repetida na boca de muitos católicos? Eu estou em crise. Procura o fundador, eu estou em crise. Procura o pároco, eu estou em crise. Procura o diretor espiritual, está todo mundo em crise. Só que a gente aprendeu aqui, diga de novo, eu não estou em crise. Diga mais forte, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Agora sim nós vamos entrar em João capítulo 15. Olha que bonito. Não tem sido fácil permanecer. Muitas pessoas têm pagado o preço para permanecer, não é fácil. Não é fácil.
Só que Jesus me dava uma exortação, eu preciso falar isso para você aqui. Judas, ele foi substituído por Matias. Porque a Bíblia diz que Matias está, desde o início do ministério de Jesus, como discípulo. Ele não foi escolhido como apóstolo em Mateus capítulo 10, quando Jesus, daquela multidão de discípulos, ele tem que escolher 12. Matias não ficou chateado de não ser escolhido nessa primeira eleição. Ele permaneceu com Jesus, oculto. Por isso volto a dizer, a palavra discípulo aparece 240 vezes na Bíblia, e a palavra apóstolo só aparece 60, mais ou menos. É porque tem muita gente querendo ser apóstolo. Volto a dizer, tem muita gente querendo ser apóstolo por causa do status, mas não quer ser discípulo por causa do anonimato que isso pede. Entende? Só que Matias, ele está lá desde o início. Como que a gente sabe disso? Porque quando o apóstolo Pedro fala assim, olha, Judas já não está conosco, ele traiu o Senhor, e nós precisamos de alguém que esteja conosco desde o início. Porque no capítulo seguinte eles vão viver Pentecostes. Então eles não podiam viver o Pentecostes só com 11. Então era necessário aqui que Judas fosse substituído. Isso aqui é bem pesado quando Jesus me falou, tá? Ele me ama. Ele amava Judas. Alguns vão falar que Judas já estava predestinado. Espera aí, quem acredita em predestinação não pode ser católico autêntico. São João Crisóstomo vai dizer que se Judas tivesse tido um arrependimento, que é a metanoia, mas ele teve um remorso, que é o metalomai, né? Metalomai. A palavra muda. Ele teve um remorso, ele não teve arrependimento. Mas São João Crisóstomo vai explicar que se Judas tivesse tido um arrependimento, o arrependimento leva a gente para onde, meus irmãos? O arrependimento sempre vai levar o discípulo para os pés do mestre. Mas o remorso vai levar a pessoa apenas para o encontro com si mesmo. Então, São João Crisóstomo vai explicar que se Judas tivesse tido um arrependimento, a metanoia, e não o metalomai, que é o remorso, ele tinha ido aos pés do mestre. E ele tinha permanecido. A palavra permanecer, ela aparece em alguns lugares da Bíblia. Eu quero encerrar a pregação assim para a gente já rezar. Eu tenho mais ou menos 10, 15 minutos para encerrar o momento. A primeira ocorrência da palavra permanecer está lá em Mateus capítulo 11, versículo 23. Onde Jesus vai condenar as cidades impenitentes. Ele fala assim para Corazim, né? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. E ele vai citar duas cidades, Tiro e Sidônia, que tiveram a oportunidade de ser inteiramente consagradas a Deus, mas não foram. Por quê? Porque não souberam permanecer. Porque não lutaram para permanecer. Porque não tiveram vida interior para permanecer. Eles não tinham sacramentos, mas a gente tem hoje. Mas não buscaram os sinais visíveis da graça de Deus, porque sacramento é isso, para permanecer. Então ele vai dizer assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se Tiro e Sidônia, que se perderam, tivesse visto os milagres em teus muros, elas teriam permanecido. Na sequência do texto também ele vai citar outra cidade, Cafarnaum, dizendo: ai de ti, Cafarnaum, você acha que vai para o céu? Não, você vai para o inferno. Porque Sodoma, se tivesse visto os milagres em teus muros, ela teria subsistido, permanecido. É a mesma palavra ali no original do grego. Então olha, que Sodoma podia ter permanecido em Deus, mas não permaneceu e se perdeu. E aqui Jesus está exortando outras cidades que estão para se perder. E quantas vezes Deus nos exorta, dizendo: olha, essa vida sua está morna. Na internet você prega bem, nos retiros você prega bem. Gente, hoje é fácil até isso, a gente mentir até nisso. Numa espiritualidade, numa falsa unção. Eu tenho falado muito isso, gente. Os nossos eventos têm sido sensoriais demais. Ah, esse encontro foi uma bênção, como que você sabe? Ah, eu senti alguma coisa. Ah, esse retiro foi maravilhoso, como que você sabe? Ah, aquela pregação foi do fogo. Ah, esse retiro foi uma bênção, como que você sabe? Ah, aquele ministério de música.
sensorial demais. Sensorial demais. E ainda falando então de Matias, ele permaneceu no Senhor, diferente desses exemplos que eu estou dando para você. Agora eu quero partir para os exemplos bons, né? Em Lucas 19, Jesus também usa a palavra permanecer, quando ele permanece na casa de Zaqueu, para naquela noite mudar a vida daquele homem cobrador de impostos, daquele homem que estava totalmente no mundo. E Jesus permanece com aquele homem uma noite para mudar toda a sua história. Tem também outro lugar que a palavra permanecer aparece, que eu sou apaixonado. Lucas capítulo 1, versículo 56. Quando a Bíblia diz que Maria permaneceu 3 meses com Isabel. Ali no finalzinho da visitação, o texto termina dizendo: e ela permaneceu mais 3 meses. Esse é o permanecer que nós queremos para a nossa vida. Então entenda. Agora vem a mensagem que Jesus mexia muito comigo, e que eu peço a Deus que, se for verdadeiramente dele, e eu acredito que seja, mexa com você. E é forte. Se você não se esforçar para permanecer, é bem possível que você comece a viver remorsos na sua vida e não arrependimento. E aí sabe o que vai acontecer? Não é porque Deus é tirano, não é porque Ele gosta de substituir as pessoas, mas Ele vai ter que mandar um Matias para substituir o lugar de Judas na nossa vida. Nós precisamos permanecer, minha gente. O adore foi pensado nisso. Eu louvo a Deus quando Deus inspirou o coração de quem rezou por esse retiro. Esse capítulo 15 de João é muito forte para nós. Então entenda, eu vou ler de novo o texto. Eu quero terminar a pregação lendo de novo o texto que eu já li. Fica de pé, fica de pé. E nós vamos ministrar. O Jean pregou versículo 1, versículo 2. Eu agora preguei o 3 e o 4. O Anderson vai pregar os seguintes e a gente vai seguindo. Mas vamos ficar nesses dois aqui, ó. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Então agora a pregação fez sentido, né? Toda a catequese, desde João capítulo 1 até João 15, eu fiz com vocês aqui, rapidamente. Então Jesus está ensinando, lá do capítulo 1 até o capítulo 15. E chega aqui, Jesus ainda fala assim, ó: vós já estáis puros por aquilo que vos tenho anunciado, pela palavra que vos tenho anunciado. E no 4 ele fala: mas permanecei em mim. Ele está dizendo que se a gente não vigiar, a gente cai. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, se fosse fácil ser de Deus. Por isso volto a dizer, eu profetizo, nós não vamos ficar cantando esse negócio não. É lindo ser católico. Não, é difícil ser católico. Mas nós vamos perseverar. Nós vamos continuar. Nós vamos dar testemunho da alegria de sermos pessoas transformadas pelo Evangelho. Como o Jean falava, a alegria vai ser a nossa marca. O apostolado também vai ser a nossa marca. Eu quero profetizar que muitos apostolados podem surgir desse adore. Homens e mulheres que estão fazendo apostolado na internet. Hoje a internet, gente, é um campo sem ninguém, sem lei. Como é necessário as pessoas evangelizarem na internet hoje. Como eu tenho visto, quantas notícias têm surgido de como a internet pode ser um mal destruidor da vida das pessoas. E se ela o faz, nós também, discípulos de Jesus Cristo, estaremos lá pregoando o genuíno, o puro, o transformador Evangelho. E não apenas na internet. Matias, olha que interessante, quando ele é eleito, eu termino com ele, nunca mais ele foi citado nas Sagradas Escrituras. Ele só é citado na tradição. Olha a humildade desse homem. Ele não foi eleito no final, mas ele foi fiel no início, né? Mas ele foi fiel até o final. Ele substitui Judas, mas a partir da eleição dele, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, nunca mais a Bíblia fala dele. Por quê? Porque Deus não quer que muitos aí estejam em evidência, aparecendo. Porque justamente nesse cenário onde muitos aparecem, também é o cenário onde muitos estão se perdendo. Eu atendi recentemente um músico católico,
E ele pediu confidência disso, e bem conhecido por sinal. Agora você é ministro ordenado, né? Estou precisando de um diretor espiritual. Eu falei assim, olha, eu não tenho atendido direções espirituais, mas eu vou rezar por você. Ele falou assim, não, mas eu vou partilhar. Estou com a agenda cheia, diácono. Estou indo nos maiores eventos católicos do Brasil. Cada evento de música, certamente o meu nome vai ser citado. Mas eu sinto que eu estou longe de Deus. Mas eu sinto que eu estou longe desse Deus que eu tenho cantado sobre ele. O que aquele músico estava dizendo? Eu não me sinto alguém permanecente na videira. Reze por mim, diabo. Então é melhor ser discípulo do que ser apóstolo. Tem muita gente querendo ser apóstolo por causa do status, mas na verdade Deus nos chama a ser discípulos em primeiro lugar. Amém? Vire para quem está do seu lado, em nome de Jesus, você vai permanecer. Você vai permanecer. Aí nós vamos cantar, ó, dá-me força. Depois a gente entra naquele cântico maravilhoso que o Senhor dava para Maju ontem no coração dela. Eu queria que você segurasse a mão de quem está do seu lado. Nós temos aí uns 8 minutos para rezar, para clamar, né? Para permanecer na videira, para estar na videira. Vamos fazer como os discípulos na mesa. Não vamos mais brigar por lugar na mesa, não vamos escolher um lugar na mesa. Não vamos acusar o pecado do outro. Vamos fazer como os apóstolos. Será eu, Senhor, a te trair? Não vamos olhar para Judas. Vamos reconhecer que nós é que precisamos de fidelidade. É nós que precisamos de mudança. Vamos parar de olhar para o traidor e olhar, né, para as vezes que nós traímos o Senhor. Vamos cantar, eu quero recomeçar. Segura a mão desse irmão. Canta Sacramento de Amor. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar, Senhor. Só peço, dá-me força. Eu quero recomeçar, Senhor. Só peço, dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Eu quero recomeçar. Canta com esse querido aí. Eu quero recomeçar, Senhor. Só peço, dá-me forças. Aprendeu? Canta, vai. Eu quero recomeçar, Senhor. Só peço, dá-me. Se você precisa, vai. Dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. De novo, dá-me forças. Dá-me forças. Dá-me forças. O quê? Dá-me forças. Dá-me forças. Queria pedir o ministério para preparar aquela de ontem, permanecer. Eu queria que você olhasse para essa cruz. Como é bom, né? Nos ambientes católicos, a cruz sempre estará presente. Alguns têm se tornado inimigos da cruz, como diz o apóstolo Paulo, a escrever para a igreja de Gálatas. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,18: a sabedoria da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é uma graça divina. Como eu queria encerrar essa pregação? Qual cruz na sua vida hoje talvez tenha impedido você de permanecer? Tinha que ser o contrário, a cruz. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele fala em Mateus 16:24: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Juninho Cassimiro, um grande poeta. A gente falava ontem dos poetas, dos cantores católicos verdadeiros, né? E ele canta: nós somos a igreja da cruz. Eu queria que você pensasse numa cruz, num sofrimento. O Du tem cruzes de fundador, o Jean,
Quantas cruzes a gente passa, a gente pensa em desanimar. Eu falava com o Jean aqui agora, sabe, nós permanecemos foi pela graça. Nós não somos melhores que aqueles que ficaram pelo caminho. Foi uma graça, a gente não sabe explicar, mas a gente está aqui. Jesus nos escolheu para sermos permanecentes. Eu queria que você pensasse na sua cruz e pedisse que através dessa cruz você pudesse permanecer em Deus. Sim, não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Que o seu sofrimento hoje não te faça desistir, mas que o seu sofrimento hoje te faça permanecer na videira, esperando o momento da ressurreição, esperando a glória de Deus manifestar. Qual é a sua cruz? É uma enfermidade? É alguém que está vivendo os vícios na sua casa? O que você veio pedir nesse adore? E eu encerro assim antes da gente cantar. Presta atenção, é forte. E é forte, quando eu falo forte, gente, é porque transforma a minha vida. Eu sei que pode transformar a sua, essa reflexão. E Jean, eu queria pedir, pense nas cruzes da comunidade de gratidão. Du, pense nas cruzes da sua comunidade. É um sacerdote? Sua bênção. Que o Senhor também pense nas cruzes do seu ministério. Você que é chamado a ser um outro Cristo, certamente tem muitas cruzes. E você que tem a sua cruz, eu encerro a pregação assim. Sabe o que é permanecer? Agora a conclusão. A gente está refletindo sobre João 15, mas eu vou lá para João 19. Aos pés da cruz, ali tinha pessoas que permaneceram até o final. Uma delas, a mãe da igreja, a Virgem Maria. E sabe, meus irmãos, a mística da cruz se dá pela seguinte verdade que eu vou ensinar para vocês. A cruz é o lugar onde você pode olhar para o alto, onde você pode olhar para os pés, onde você pode olhar para a direita, onde você pode olhar para a esquerda. Mas a cruz é o lugar, é o único lugar onde você não pode olhar para trás. Filipenses 3,16. Contudo, não importa o grau a que chegamos, o que importa é seguir decididamente. Então nós vamos cantar. Eu quero permanecer. Eu quero permanecer, permanecer, permanecer contigo, meu Senhor. Eu quero permanecer. Eu quero permanecer, permanecer, permanecer no teu amor. Pegue a sua cruz e diga que você vai permanecer. Eu quero permanecer, permanecer, permanecer contigo, meu Senhor. Contigo, meu Senhor. Eu quero permanecer, permanecer, permanecer no teu amor. Vamos, cante isso. Eu quero permanecer. Eu quero permanecer, permanecer, permanecer contigo, meu Senhor. Contigo, meu Senhor. Contigo, meu Senhor. Eu quero permanecer, permanecer, permanecer em teu amor, no teu amor. Para terminar, só vocês, adore, adore. Eu quero permanecer, permanecer contigo, meu Senhor. Contigo, meu Senhor. Deus não quer volume, Ele quer verdade. Eu quero permanecer, permanecer, permanecer no teu amor. Vamos terminar com uma profecia já conhecida? Vira para quem está ao seu lado, fala para ele: nesse adore. Mais forte, nesse adore. Nesse adore. A sua cara de Giló vai embora em nome de Jesus. Agora fala assim, ó: Deus vai dar para você uma cara de algodão doce, assim como era, fala, assim como era a cara dos apóstolos. Vamos aplaudir esta profecia. Nós vamos permanecer,
Nós vamos permanecer. Eu quero permanecer, permanecer, permanecer contigo, meu